Recursos humanos, a área que cuida, de certa forma, do coração da empresa, que cuida das pessoas, que está mais próximo a elas. Sabia que o Mix RH é um conjunto de serviços oferecidos pela RioSoft que, através da tecnologia, auxilia e potencializa o trabalho nesse setor? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje a Catiúcia e a Valda, que vão falar um pouco para a gente sobre como funciona e o que é esse Mix RH. Obrigado, sejam bem-vindas, Catiúcia, Valda. Prazer. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos lá, o que é o Mix RH? Quem pode contar para mim um pouco o que é o Mix RH? O Mix RH ele é um conjunto de módulos, né, que nós temos, que isso faz toda a integração, desde a contratação de um funcionário até a folha de pagamento, né, que vai sair o salário ali do funcionário. Então, toda essa parte gerencial, né, de um departamento pessoal, por exemplo, ele é feito pelo Mix RH, que é o nosso sistema onde contempla vários modos de folha de pagamento, ponto e acesso, o ponto em si, segurança e medicina, então treinamentos. Então, são vários módulos. E uma coisa que é muito interessante que a gente nota sempre que a gente recebe alguém aqui para falar sobre um sistema da RioSoft. É uma empresa de tecnologia, é uma empresa de vanguarda de tecnologia, completou aí 32 anos, né? 32 anos esse ano. Foi uma das primeiras no mercado dentro dessa área. E é uma empresa que valoriza, preza e trabalha integrando a tecnologia ao humano. Não existe como, né? Exatamente. Como que funciona isso na área de vocês? Vocês, além de vender, tem toda a implantação, vocês estão junto com o Help, vocês dão todo esse suporte para o cliente, é isso? Exatamente. A gente acredita muito que, assim, o processo de implantação, ele já é muito penoso para o cliente que está trabalhando. Já é um trabalho que, assim, a hora que fala de implantar um sistema novo, de mudar uma rotina que às vezes já está em andamento, o usuário ele tem uma certa recusa, uma resistência, né? Então a gente foca bastante exatamente nessa questão de tranquilizar o usuário, tranquilizar o cliente, tanto no aprendizado de como utilizar a ferramenta que a gente está oferecendo, como também na garantia de que o resultado vai ser certeiro. Então a gente tenta trabalhar tanto com o lado tecnológico mesmo, né, a ferramenta, como também aquele cuidado com o usuário para dar essa tranquilidade a ele, né? E quais benefícios esse sistema, Valda, eu vou perguntar para a senhora, quais os benefícios que esse sistema de RH, que esse Mix, traz para as empresas hoje? Ele traz uma segurança, porque ele é um sistema confiável, né? É um sistema que tem a agilidade nos processos. Então, assim, você implantou o sistema, pouca coisa você tem que estar lançando ali. Existe a parte, por exemplo, de fórmulas, que é a inteligência do sistema, onde você já monta as verbas, vamos pensar num cálculo de uma folha de pagamento, você já monta todo o processo do cálculo, onde o funcionário, ele não tem que ter essa preocupação de estar entrando com muita informação. Ele entra com a informação, tipo assim, que ele tenha que realmente digitar, que aconteceu um desconto do funcionário, alguma coisa assim, mais específica. Senão, o sistema praticamente faz o cálculo da folha, por exemplo, sozinho. Ele não tem que ficar digitando muitas coisas, entrar com muita informação. Então, por trás do sistema, tem toda uma inteligência que vai executar esse cálculo, que traz o resultado do cálculo ali do funcionário. E a vida toda do colaborador, desde a contratação até a demissão, até a saída da aposentadoria dele, Exatamente. O Mix RH, Exatamente. Como que isso se dá? O sistema ele tem toda os meios para armazenar dados desde o momento que ele insere lá no site, às vezes na busca de um novo trabalho, de um novo emprego, ele insere lá no site da empresa, naquele Trabalhe Conosco, por exemplo, ele vai lá e insere os seus dados pessoais e o Mix ele gerencia isso, ele tem a tratativa desses dados inseridos pelo próprio candidato, até então candidato, né? E quando é selecionado, faz a contratação desse candidato, todas essas informações são armazenadas, históricos de salário, cargos,
Falta, se ficou doente, se faltas, teve algum tipo de benefício. atestados tudo. médicos, férias, até o finalzinho da sua Permanência na da sua empresa. permanência, exatamente. Então, no momento que realiza ali um cálculo de rescisão, lá no finalzinho realiza um cálculo de rescisão, todo esse histórico, toda essa vida empregatícia do funcionário, o sistema ele armazena. E vocês estavam me falando sobre algumas inovações que o Mix RH traz, principalmente o cartão de ponto, registro de ponto. Como que é isso? O registro de ponto, a gente tem um ponto facial, né, que é onde ele vai captar o funcionário, né, a imagem do funcionário, e isso vai se transformar num ponto dele, na marcação de ponto dele. A gente tem, pelo cartão crachá, que você passa, né, no cartão ali, a gente tem a digitação também que ele pode fazer, por exemplo, lá do local pela geolocalização, né, que ele está com o celular dele, ele está num lugar, ele pode marcar o ponto dele. Então, são várias formas de trazer essa informação para dentro do sistema. E depois dessa informação, aí ele vai fazer todo o gerenciamento dessas marcações. Como que funciona a marcação do ponto via aplicativo pelo celular? Ele marca pelo celular, ele vai marcar o ponto dele. E aí, por exemplo, a empresa, mas como que eu vou saber se aquele funcionário estava naquele lugar? Tem a geolocalização, né, que já deixa ali no celular, que vai marcar, vai trazer de onde, até a imagem dele, de onde ele estava naquele momento. Então, isso tudo é para os dois lados, tanto para o funcionário como para a empresa, né, é uma facilitador, né? Facilitador. Isso, exatamente. Né? E uma confiança, que você gera uma confiança de que realmente aquele ponto foi marcado. Por exemplo, se o funcionário está, no nosso caso aqui, a gente visita um cliente. Então, eu fiz a minha marcação por geolocalização, tá? A minha imagem ali. Eu vou saber, por exemplo, eu posso até marcar esse ponto no telão, na fachada da empresa, né? Para que a empresa veja que eu realmente estava naquele cliente, né? Então, assim, e o horário, né? O horário que eu cheguei lá. Então, vai sair o horário e vai sair a imagem de onde eu estava. Então, isso gera uma confiança para os dois lados, né? Para a empresa, que realmente viu que eu estava lá, e para mim, né? Que eu também provei que eu estava naquele momento ali. Isso é muito interessante, embora possa até levar a outras interpretações, mas não. Por quê? Eu, como funcionário, eu saí para resolver um assunto da empresa e estou trabalhando na hora que eu deveria bater ponto. Isso é uma segurança para mim como funcionário, tá? Exato. Eu estou trabalhando, eu registrei o meu ponto via aplicativo de forma remota. E para a empresa também é uma segurança muito interessante, porque ela evita qualquer tipo de problema de não saber onde está, tá? É isso que acontece. Isso, exatamente. E até a questão de, como a Valda comentou, da facilidade mesmo, né? Então, assim, a empresa, ela não tem a necessidade de ter um equipamento de ponto, um relógio de ponto instalado fisicamente na entrada da empresa, por exemplo. Então, com esse facilitador, tem uma licença que ela instala no celular do funcionário, onde por ali ele vai com o seu usuário pessoal, com a sua senha pessoal, ele aciona e marca o seu ponto. Ou tanto como a Valda comentou, num clique simples, ou a partir da visualização facial. A marcação, o reconhecimento facial, ele é muito utilizado em condomínios, que é muito comum. Exato. Como que está as empresas, como elas estão recebendo esse tipo de reconhecimento facial para marcação de ponto? Principalmente as construtoras, né, Catiúcia? Isso, empresas assim que possuem vários funcionários, não dentro da sua sede. Hoje nós temos construtoras, vendedores que trabalham externamente, usinas, né, que trabalham com o pessoal na lavoura. Então esse aplicativo foi muito bem recebido, justamente por não ter a necessidade daquele relógio físico instalado ou numa propriedade. Mas esse facilitador, às vezes o fiscal de uma determinada obra, a pessoa, o gestor dessa obra, dessa frente de serviço, ele tem um aplicativo instalado no tablet e ali ele faz o reconhecimento facial de todos os funcionários naquele local. Então facilita bastante, tanto a questão
da rapidez da informação, porque no momento que capta a marcação, a entrada, a saída, aquele registro online já cai lá na empresa, lá para o usuário que faz a manutenção do ponto, de forma instantânea. Então ele não depende depois de ter que levar aquele relógio, aquele equipamento para a empresa captar as marcações. Então o facilitador é exatamente isso. É interessante que a RioSoft é uma característica da empresa, ela se adapta às demandas de mercado, às necessidades. E uma coisa que chama muita atenção, vocês são RH, vocês são formadas em recursos humanos. Nessa área que a gente se formou. E a gente trabalhou também bastante com o escritório de contabilidade, porque a gente tem que ter o conhecimento também da regra de negócio. Então, eu tenho que saber o que eu estou implantando no cliente. Eu tenho que saber o que o cliente está me pedindo. Então, eu tenho que conhecer, por exemplo, uma rotina de departamento pessoal. Eu tenho que saber o que é uma guia de INSS. Eu tenho que saber o que é e-social, que hoje é o e-social. Se eu não souber, se eu vou dar um suporte e não souber o que é isso, eu não vou conseguir ajudar, né, o meu cliente. Então, a gente tem que ter a regra de negócio, tem que ter esse conhecimento e o conhecimento no sistema. Então, essas duas coisas a gente tem que estar alinhado ali. Não posso conhecer só um, teria que estar conhecendo os dois para poder estar trabalhando. Os dois lados. E como que é essa formação de vocês, do RH, a trabalhar hoje com a implantação do sistema de tecnologia? Isso. Como Por exemplo, eu sou formada em administração também, com pós em gestão de pessoas, em recursos humanos. E muito interessante, assim, eu comecei minha vida profissional exatamente como usuária de um sistema, voltado para fazendo rotinas de folha de pagamento, departamento pessoal. Então, quando eu me vi com a oportunidade de estar do outro lado, que seria a questão do sistema, vendo como funciona, o que eu poderia agregar com o conhecimento da rotina, da regra de gestão mesmo, de departamento pessoal, mas do outro lado da mesa, vamos dizer, né? No desenvolvimento. Então, assim, é importante essas duas junções, essa junção, porque o desenvolvedor em si, ele conhece as regras, ele conhece a formatação de um sistema, mas as regras, nós que auxiliamos ele em como desenvolver. Então, é bacana essa união de expertises, né, de áreas. De conhecimento. De um lado mostrando o que precisa, qual que é a necessidade que o governo obriga a empresa a informar, e do outro lado, olha, esse meio que vai fazer essa informação. E essa pergunta, até caminhando para a nossa conclusão, a RioSoft, ela sempre foi muito visionária. Sim. A gente teve aqui no nosso primeiro programa o Altamiro, que foi quem começou com tudo isso e quem enxergou lá na frente a possibilidade, a necessidade que o futuro teria de toda essa tecnologia. Pergunto isso tudo por quê? Valda, como quer trabalhar com seu irmão? Ótimo. É muito bom. A gente sabe separar as coisas, né? O que é o trabalho numa empresa, o que é a vida particular. Então, assim, a gente foca aqui e foca no trabalho, né? Não tem essa porque é irmão. Esse visionário dele sempre foi presente? Sempre foi. Ele sempre foi assim. Desde criancinha? Desde criança ele foi assim. Ele sempre quis ir lá na frente, que sempre fazia. E aí ele acabou levando a família, os amigos, todo mundo junto, né? Foi. Ele veio com essa proposta, dizendo que era um mundo perfeito, e nós encaramos junto, porque a gente achou que o mundo era perfeito. A gente viu que não é tão perfeito assim, mas a gente está aqui. A perfeição é quando ela junta a tecnologia, junta um humano e tudo junto. Vocês estão, sim, num caminho muito perfeito. Caminhando, né? Valda, Catiúcia, muito obrigado por essa conversa. Foi ótimo. Mais uma vez, esse foi um pouco do conteúdo do Mix RH, dos serviços que vocês encontram aqui na RioSoft. Para mais informação, saber mais detalhes sobre tudo que oferece, segue a gente em todas essas redes aqui e a gente tem muito conteúdo bacana para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, obrigada, viu?